Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal. O meu filho mais velho namorava com uma moça adventista e eu não sabia que ela era crente, mas para mim as religiões eram todas iguais. Esta menina, talvez muitos de vocês a conheçam, porque durante muitos anos ela cantava no grupo Projetarte. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Era a Andréia, cantava uma loirinha pequenininha, de 1,50 m e pouco de altura. Quando o meu filho contou para ela que eu havia ido a uma igreja evangélica com a mãe dele, que o pastor havia dito que nós íamos nos batizar, meu filho estava achando isso muito bom. E a menina, logicamente, uma adventista, estranhou e disse que queria falar comigo. E eu nunca vou me esquecer quando aquela baixinha veio falar comigo tremendo. E disse assim: Seu Mauro, eu fiquei tão feliz de saber que o senhor está buscando Jesus, que alegria no meu coração, eu sou evangélico, eu sou adventista, enfim, me falou e disse assim: mas eu gostaria muito, se o senhor aceitar, que uma pessoa da minha igreja viesse aqui, à sua casa, para dar alguns estudos bíblicos para o senhor. E eu disse: não, tudo bem, mas eu já estou tendo estudos bíblicos há alguns dias já com o Rodolfo. E ela, sem magoar, ela disse assim: não, eu sei, é muito bom, mas eu gostaria tanto que o senhor conhecesse esse irmão da minha igreja. Ele conhece tanto a Bíblia, o senhor vai ver que coisa impressionante. Eu vi que a menina estava sendo sincera e eu realmente estava buscando informação. Eu disse para ela: ah, tá bom, não tem problema não, com o maior prazer. Ela disse: olha, ele é muito ocupado, porque ele dá muitos estudos bíblicos, e é verdade. Eu vou ver com ele o dia que ele pode, porque o ideal é que ele dê estudo para o senhor sempre no mesmo dia e na mesma hora. Eu vou ver com ele, posso ver? Eu disse: pode ver sim. Ela foi, olha o que essa pequenininha aprontou. Ela me volta 2 dias depois assim: seu Mauro, eu falei com o Moisés na minha igreja, e ele tem dado tantos estudos, que o único dia que ele pode dar estudos para o senhor é domingo, às 19 horas. Aí eu disse para ela: Andréia, mas domingo às 19 horas, eu não posso, porque eu tenho lá marcado o batismo. Ela disse: mas seu Mauro, por favor, eu queria tanto que o senhor, antes de se batizar, ouvisse alguns estudos, é muito importante. Não vai atrapalhar nada se o senhor postergar essa decisão mais um domingo ou 2, mas é muito importante, eu gostaria que o senhor tivesse alguns estudos com ele. Eu falei: mas Andréia, o pastor e o Rodolfo marcaram a cerimônia, como é que eu vou ligar para ele e vou dizer que eu não vou me batizar? Ela disse: diga a verdade, diga que o senhor quer estudar um pouquinho mais a Bíblia, eles vão entender isso, é normal. Bem, ela saiu, passo a mão no telefone e ligo para o meu amigo Rodolfo. Rodolfo, olha, contei a história. Terminei, ele disse assim: pelo amor de Deus, Mauro, adventista não. Eles vão começar com aquele negócio de sábado, não sei o que. Eu falei: que sábado? Eu falei: um negócio aí que os adventistas têm mania. Eu falei: mas que negócio de sábado? É coisa de adventista, sábado, e não come carne de porco, e não pode usar joia. E aí, eu falei: Rodolfo, mas ele já era namorada do meu filho, a menina é tão simpática. E no fundo, a ideia de atrasar um pouco o batismo me agradava. Eu falei: bom, deixa eu empurrar isso um pouco para frente, isso é estranho. Então, ela me deu um gancho para eu poder dizer para ele: não, pera um pouquinho, se não fizermos agora, nós podemos fazer no outro ou no outro. Enfim, depois de ficar bastante chateado, ele teve que concordar. Domingo, 19 horas em ponto, toca o interfone do meu prédio. E ali Deus tinha uma lição importante para mim. Porque, de repente, eu abro a porta, quem eu vejo? Ela, acompanhada de um senhor negro, muito humilde. Dava para perceber, muito humilde mesmo. Domingo à noite, na minha casa, de terno, gravata e Bíblia debaixo do braço. Aquele crentão. Assim como eu hoje, né? Assim como eu hoje. Mas me chocou aquela visão, porque o Rodolfo vinha me dar estudos à vontade, calça jeans. E, de repente, aquele homem de terno, gravata, Bíblia, quer dizer, aquela imagem de crente que já me deixou uma sensação estranha. Muito educado, entrou, conversamos um pouco, a Andréia fez as apresentações e ele disse assim: irmão, o senhor permite que nos ajoelhemos aqui na sala da sua casa para fazermos uma oração? Porque nós vamos abrir a palavra de Deus e sem a presença do Espírito Santo não tem como nós entendermos. E aquilo me causou uma sensação assim muito reverente, né? Muito sério. E nos ajoelhamos, ele fez uma oração
E aí abriu a Bíblia e me deu o primeiro estudo bíblico sobre a volta de Jesus. Amém. Os irmãos sabem o que é falar da volta de Jesus para alguém? Só que o que me impressionou mais do que saber que Jesus ia voltar, porque até os 40 anos de idade, nunca na minha vida eu ouvi dizer que Jesus ia voltar. Nunca. E o Rodolfo também não tinha ainda me falado sobre esse assunto. E ele deu o estudo, mas o que me chamou a atenção foi uma coisa. Deu para ver claramente, porque eu sou observador, nos primeiros minutos do estudo bíblico, deu para ver a diferença flagrante entre alguém que conhece a Bíblia e alguém que apenas lê a Bíblia. E eu sei observar e vi que o Moisés tinha método, cruzava verso com verso, pintou, fez um quadro maravilhoso sobre a volta de Jesus, que eu fiquei olhando assim, impressionado com a facilidade com que ele achava os versos e ia me mostrando aquilo. E em contrapartida, na minha mente, foi inevitável fazer uma comparação e perceber que por mais boa vontade que o Rodolfo tivesse, ele não tinha aquele conhecimento. E aí Moisés marcou no outro domingo, e no outro, e a cada domingo um estudo bíblico novo, e é uma coisa impressionante, eu sou muito questionador. As pessoas não me levam com facilidade. Sabe o que eu fazia? Enquanto ele me dava os estudos, logo a partir do segundo ou terceiro eu tinha um caderno, eu comecei a anotar as passagens que ele usava. Quando ele saía da minha casa, eu ficava no quarto com a minha esposa e eu ia checar passagem por passagem. E eu queria ler se de fato era aquilo que ele tinha falado. E aí comecei a conferir, e o que eu estava fazendo sozinho? Eu acabava reestudando o assunto e ficava mais claro na minha mente, até que chegou, inevitavelmente, o estudo sobre o sábado. Com isso eu já tinha postergado mais de um mês o batismo. E o Rodolfo, feliz da vida comigo. Chegou o estudo sobre o sábado, e no dia que o Moisés falou que ia falar sobre o sábado, eu me lembrei que o Rodolfo havia me advertido. Então fiquei já meio preconceituoso. Vamos ver o que é esse assunto do sábado. E ele começou a me mostrar, e aí Moisés, ungido pelo Espírito Santo, pensou, eu estou falando como um advogado, vamos trabalhar essa questão pelo lado da lei, que ele vai ter mais facilidade. E começou a me mostrar os 10 mandamentos, a lei de Deus e o sábado, e aquilo foi entrando nítido na minha mente. E ele foi embora, eu relia os versos, ele me deixou. Ele fez o seguinte, como ele percebia que eu anotava, a partir do 4º ou 5º estudo, ele trazia uma apostilinha com todos os versos que ele ia usar e já me dava. Isso é para o senhor não ficar perdendo tempo de anotar, acompanhe aqui comigo. Só que ele me deixou os versos todos. Bom, terminado o estudo, ele foi embora, eu olhei no quarto para minha esposa e dissemos assim, e agora? Essa questão do sábado é sério, está na Bíblia. E aí ela disse assim, espera aí que eu vou pegar a Bíblia católica da minha mãe, que eu acho que na Bíblia católica é diferente. Falei, pega lá. Ela foi, pegou, abrimos em Êxodo 20, e qual não foi a minha surpresa, que era a mesma coisa. Eu disse, mas espera aí, estudei em colégio católico, e eu aprendi outra coisa, não era isso. Guardar domingos e festas, espera aí. E vi que a Bíblia católica tinha a mesma redação. Aí, no dia seguinte, ligo para o Rodolfo. Rodolfo, esse assunto do sábado aqui é um negócio sério. Ele falou, Mauro, não vai dizer que você entrou nessa. Eu falei, Rodolfo, é um assunto, ele me deixou aqui 50 versos do Velho Testamento ao Novo Testamento. E o Moisés, muito inteligente, sabia que eu havia contado a história do Rodolfo para ele. De propósito, ele já me deu o estudo e já disse assim, olha, os que contestam vão usar estes e estes versos. Eu fiquei quieto, não falei nada para o Rodolfo, vamos ver se é isso mesmo. Aí o Rodolfo me disse assim, Mauro, eu vou te dar um estudo bíblico para mostrar que isso é uma besteira. Falei, por favor, Rodolfo, vamos estudar. Não, me dá aí uma semana para eu preparar. Falei, uma semana? Pô, facilidade com que o Moisés dava esses estudos, ele me pediu uma semana aqui, não estranhei. Bom, marcamos. Depois de uma semana ele marcou comigo o escritório. Para os irmãos imaginarem como eu estava aflito com esse assunto, eu mandei cancelar os compromissos da tarde, falei para a secretária não passar nenhuma ligação. Ele chegou, sentou, abriu a Bíblia e começou a me dar o estudo. Depois de uns 15 minutos eu interrompi e falei, Rodolfo, até agora você está me mostrando vários versos aí, mas o sábado
eu tenho 50 versos aqui. Você está falando Jesus, justificação pela fé, a graça, mas eu quero saber do sábado. E o Moisés já havia me dito que ele caminharia por aí. Romanos, Gálatas, e os versos estavam todos comigo, e de fato ele começou. Cada vez que ele revisava aqueles versos, eu dizia, não é que o Moisés tinha razão? Não é que o argumento é esse mesmo? Na segunda vez que eu interrompi, que eu disse, Rodolfo, espera um pouquinho, você está saindo do assunto. O Moisés me dá estudo, ele falou assim, para de falar de Moisés, irmão. Eu falei, Rodolfo, me permite. O Moisés me dá estudo, e ele me deu aqui 50 versos, falando do sábado, claramente, eu sei ler, Rodolfo. E você está me mostrando um monte de versos que falam de tudo, menos que o sábado foi abolido, Rodolfo. Não menospreze a minha inteligência. Além do que, Rodolfo? Veja, eu sou advogado. 10 mandamentos, eu posso não entender nada de Bíblia, mas no meu raciocínio como advogado, os 10 mandamentos são mais ou menos como a Constituição Federal de Deus. E você quer me provar que por uma lei ordinária ou por uma portaria, Deus revogou a Constituição Federal? Quando eu acabei de dizer isso, sabe o que ele me disse? Ele disse assim, você está interrompendo e atrapalhando o meu raciocínio. Eu falei, meu irmão Rodolfo, é que você está me mostrando versos que... Desculpa o que eu vou te falar, Rodolfo. O Moisés tinha me mostrado todos os versos que você usava. Estão todos aqui. E eu já li antes de você me dar. E não dizem o que você está dizendo, dizem outra coisa, Rodolfo. Ele disse, Mauro, posso concluir? Por favor, não me interrompe, senão não vai ficar, não vou conseguir. Eu fiquei quieto e ele falou mais uns 40 minutos. E eu de propósito fiquei calado ali. Depois que ele terminou, ele ficou olhando para mim. Eu falei, Rodolfo, tudo o que você tinha para me dizer a respeito do sábado, você já falou? Ele disse assim, mais claro do que isso ainda você quer, Mauro? Eu falei, Rodolfo, meu amigo do coração, meu querido amigo, eu gosto muito dele. Rodolfo, tudo o que você tinha que me mostrar para dizer que o sábado foi abolido, é isto que você me mostrou. Ele disse, Mauro, pelo amor de Deus, se um estudo tão claro como esse você não entendeu, eu disse, querido amigo, eu quero te comunicar uma coisa. A partir desta data, eu sou um adventista do sétimo dia. E aí, eu fiz um desafio com ele. Eu disse, Rodolfo, você me permite fazer uma coisa? Eu não entendo nada de Bíblia, Rodolfo, nada. Mas eu te ouvi 1h30. Deixa eu mostrar esses versos para você que estão aqui. Ele disse assim, mas Mauro, eu já conheço. Eu falei, mas parece que não. Deixa eu te mostrar esses versos. E ali, com muita dificuldade, eu fui abrindo em cada livro da Bíblia, porque eu demorava a achar os livros de Êxodo, enfim. Fui achando um por um dos versos e fui mostrando os versos para ele. E eu disse, Rodolfo, faz o seguinte, eu tirei uma xerox, leva para casa. Você sozinho no seu quarto, medita e pensa sobre isso aqui, porque é muito sério isso, Rodolfo. Eu estou totalmente convencido de que isso aqui é verdade. E é muito sério isso aqui, Rodolfo. E aí disse uma coisa para ele, falei, outra coisa que me chamou a atenção. Eu observei os 10 mandamentos, e eu havia feito uma xerox ampliada, depois até comprei e coloquei no meu escritório, que existe até hoje. Os irmãos conhecem aquele quadro que tem a figura de Jesus com os 10 mandamentos, com as 2 tábuas. Eu comprei aquele quadro e coloquei no meu escritório, na entrada da recepção. Não era nem batizado ainda, gostei demais da lei de Deus daquele jeito. E eu falei, Rodolfo, me chama a atenção. Aí apontei o quadro para ele e falei, olha só, Deus ocupou metade do espaço dos 10 mandamentos, ele ocupou com o quarto. Eu não consigo conceber um Deus que perdesse tanto tempo ocupando espaço com algo que ele iria abolir, Rodolfo. Não entra na minha cabeça que Deus perdesse tanto tempo redigindo um artigo que fosse abolido. E ele ficava parado olhando. Falei, então eu peço a você, leva essa xerox, estude você sozinho, leia isto, porque para mim é muito importante. Moisés continuou me dando estudos, mas aconteceu uma coisa interessante que eu quero contar para os irmãos, porque isso mexeu muito com a minha vida hoje como ancião de igreja. Lição que eu aprendi. Todos os domingos às 19 horas em ponto tocavam o interfone, e era Moisés.
Não tocava 5 para as 7, nem 7h05. Tocava 7 horas em ponto. Lá vinha ele, terno, gravata e Bíblia. E eu comecei a estranhar aquilo. Falei, não é possível, mas é em ponto. Esse homem não atrasa nunca. Interfonei, falei com o porteiro do meu prédio, disse assim, aquele senhor que vem todos os domingos na minha casa, o porteiro disse assim, ah, o da Bíblia? Eu falei, é. Ele disse, ele me deu um livro muito bonito que eu estou lendo. Já tinha dado o caminho a Cristo para o porteiro. Esse é Moisés. Esse é Moisés. Aí eu perguntei, é porque eu estranho, todos os domingos, em ponto ele está aqui. Ele disse assim, é assim mesmo. Ele chega meia hora, 1 hora antes, e ele fica no carro aqui na porta do prédio lendo a Bíblia. Um domingo, caiu uma chuva em São Paulo, daquelas que vocês veem na televisão, que alaga a cidade toda. E ele havia deixado um telefone, e disse assim, o dia que o senhor não puder, por algum imprevisto, o senhor pode me telefonar. O dia que o senhor não puder, porque eu sempre posso. E naquele domingo, estava chovendo muito forte à tarde, alagou a cidade, e eu falei para minha esposa, deixa eu ligar para o Moisés, para ele não vir, porque ele vai se arriscar de vir até minha casa chovendo do jeito que está. Liguei, eram umas 2 horas da tarde, atende uma senhora, e eu disse, eu gostaria de falar com o Moisés. Ela disse assim, ele já foi para São Paulo. Eu falei, como foi para São Paulo? Onde é aí? Ela disse, aqui é São Roque, é uma cidade que fica a 60 quilômetros de São Paulo. Eu falei, mas o que é aí? A casa dele? Ela falou, é. Eu falei, mas já foi? É porque ele vai dar estudos bíblicos para um senhor, e como ele sabe que está chovendo muito, ele foi mais cedo para não pegar chuva. Este foi o homem que Deus escolheu para colocar na minha vida. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem um exército aqui na terra. Tem soldados, cabos, tenentes, capitães, coronéis. Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer aos irmãos. Moisés é um dos generais. Deus escolheu um homem muito forte no Espírito Santo, um homem de Deus, porque ele sabia que eu sou teimoso e difícil. E eu me sinto feliz quando eu lembro disso, porque eu sei que Paulo era tão importante para Deus, e longe de mim me comparar, só quero usar a ilustração que veio o próprio Jesus. E no meu caso, Deus precisou mandar um general, porque eu era muito teimoso e muito difícil, e precisava ser uma pessoa como ele, com muito poder, muita oração, muita dedicação, para que eu pudesse entender claramente os estudos daquele homem. Enfim, me batizei. Dia 26 de agosto de 1995, eu e minha esposa nos batizamos na Igreja Adventista do Belém, lá em São Paulo. Cerca de uns 4 meses depois, o Rodolfo foi assistir o meu batismo na Igreja Adventista, porque eu disse a ele que se ele não fosse assistir, eu ia ficar muito chateado com ele. E ele foi assistir. Eu nunca vou me esquecer que ele foi a primeira pessoa a abrir uma Bíblia para mim. Jamais vou me esquecer disso. Deus o usou também, dentro das limitações dele. Nos batizamos, e aí o Moisés me convida para ir assistir um sermão dele na igreja, na clínica de São Roque. O Moisés Silva, ele é ancião da clínica de São Roque, lá em São Paulo. Me convidou para assistir e em seguida almoçarmos na casa dele. Eu fui com a minha esposa, assisti o sermão dele e fomos até a casa dele em São Roque. Irmãos, poucas vezes na minha vida eu entrei num lar tão pobre. E Deus tinha uma lição muito importante para mim, porque havia uma mesa no centro da sala, um sofá e 2 cadeiras apenas. E aquele homem, com todo carinho com a esposa, serviu o almoço para nós. Como não havia cadeira para todos, ele arrastou a mesa até o sofá, para que nós pudéssemos nos sentar. E ali eu descobri que a gasolina que ele colocava naquele Monza 86 com o para-choque amarrado, a gasolina, talvez faltasse muita coisa na casa dele. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de falar do Moisés, porque esse homem não precisa abrir a Bíblia para ninguém. É só ver a vida dele e o que ele faz, que a gente percebe que o poder que tem no estudo dele. E Deus me deu lições através dele. Foi quebrando preconceitos, arrogâncias, orgulhos. Eu descobri que aquele homem é um gigante, muito maior do que eu. E ele
estava dentro do tanque batismal junto comigo na igreja do Belém. E a partir dali, eu comecei a me preocupar em levar a verdade para a minha família. Agora, eu já contei a segunda parte do testemunho, que é como é que eu conheci a igreja adventista, agora a terceira parte. Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal.